Bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Samas Podcast, o episódio que conta as histórias e a cultura aqui da nossa cidade, da nossa região. E no episódio de hoje nós vamos mergulhar na trajetória da história de mulheres que deixaram suas marcas, sua história aqui na nossa cidade de São Mateus do Sul, através do olhar da nossa pesquisadora, professora Hilda. Então, a professora Hilda, ela é são-mateuense, de origem polonesa, professora com mais de 32 anos de sala de aula, historiadora, mestre em História pela Unicentro, pesquisadora da Casa da Memória Padre Bauer, organizadora de exposições e autora de 2 livros. Seu trabalho recente foi baseado na sua dissertação de mestrado, que se transformou no livro Esposas e Filhas, uma análise historiográfica da participação feminina nos espaços públicos em São Mateus do Sul, entre 1911 a 1932. Então, hoje, a gente vai falar sobre a presença feminina nos espaços públicos aqui de São Mateus do Sul, no início do século XX. A história viva das mulheres que viveram, que construíram a história aqui no município, a partir do entendimento da professora Hilda. Professora, é um prazer te receber aqui. Esse é um episódio muito aguardado, principalmente por mim, e tenho certeza que ele vai ser um sucesso. Primeiramente, obrigada, professor, pelo convite. Então, falar sobre esse tema é muito importante, não só para a população em geral, mas para mim também, como pesquisadora, como historiadora. E eu iniciei essa pesquisa justamente por conta do meu trabalho na Casa da Memória, com documentos de história local, principalmente com documentos que falam da história local, por ser parte do meu cotidiano de trabalho. Então, eu acabei encontrando um material que possuía assinaturas femininas. Esse material são as 2 primeiras atas da Câmara de São Mateus do Sul, numa época em que a mulher ainda não tinha conquistado nem o direito de votar, né, o sufrágio feminino. Então, isso chamou muito a minha atenção e eu acabei desenvolvendo, então, um projeto de mestrado que foi aprovado, e eu desenvolvi, então, essa pesquisa que hoje transformou-se na minha dissertação, que deu origem ao livro aí que o professor mencionou. Professora Hilda, então nós sabemos que na construção da história, as mulheres, principalmente no início da nossa formação do Brasil colonial, até uma boa parte aí da nossa Primeira República, as mulheres não tiveram um espaço tão reconhecido dentro da construção histórica da nossa nação, né? E por conta disso, há essa dificuldade de se encontrar fontes e ter, né, nas nossas primeiras atas da Câmara Municipal, assinaturas femininas, já mostra que as mulheres aqui em São Mateus do Sul, no início da formação do nosso município, elas já eram empoderadas e que, de alguma maneira, elas já estavam quebrando este paradigma. Sim. Mas isso, infelizmente, não é o quadro geral, né? No contexto... Não. É como o professor mencionou. A gente pode mencionar espaço privado e espaço público, que é o que eu trato também na dissertação. Então, esse espaço privado era o espaço imposto para as mulheres no passado. E ele vai sofrer algumas mudanças a partir da proclamação da República, né? Depois até com a Primeira Guerra Mundial também, mas principalmente porque a maioria das mulheres estava restrita a esse espaço. Então, as mulheres que saem desse espaço e ocupam o espaço público já é uma grande vitória, podemos dizer assim. Professora Hilda, quais são os obstáculos que as mulheres enfrentam para que elas possam escrever a sua história? Primeiramente, era o acesso ao ensino superior. Então, ao próprio curso de História, a formação de historiadoras foi uma das dificuldades que as mulheres encontraram nesse sentido para produzir história, e não excluindo as mulheres, porque a história tradicional excluía as mulheres, né? Elas não estavam sendo vistas como pela importância que elas têm também, né, na história. Então, a história tradicional, infelizmente, havia um apagamento das mulheres. Entendi. Professora,
Como descobrir essas contribuições femininas que ninguém reconheceu ainda? Então, primeiramente, a gente tem uma expressão que é até usada pela historiadora Michelle Perrault, que é o silêncio das fontes, né? Então, o que significa isso? Que é muito difícil você encontrar fontes históricas falando sobre mulheres. Então, essa é uma dificuldade do pesquisador, do historiador, da historiadora, em encontrar essas mulheres, né? Com a mudança na historiografia, considerando outros tipos de fontes históricas, isso mudou bastante e contribuiu muito para a história das mulheres. Professora, e o que a história das mulheres nos ensina sobre as nossas mudanças sociais e culturais? Então, o surgimento desse campo de pesquisa, História das Mulheres, atrelado aos movimentos de emancipação feminina, mostram, então, dão mais visibilidade às lutas, às conquistas, às participações das mulheres na sociedade. E professora, como que surgiu esse teu interesse em estudar a participação feminina nos espaços públicos aqui da nossa cidade? Então, além dessa fonte principal, que foram as atas da Câmara Municipal, lá no início do século XX, né? São Mateus emancipou-se em 1908 e a primeira assinatura feminina ela aparece em 1911. Então, eu usei esse recorte de tempo entre 1911 e 1932, com 8 atas, né, onde constam apenas as assinaturas femininas. Elas não são mencionadas nas atas. Isso chamou muito a minha atenção. Então, além dessa fonte importantíssima que eu considero, eu tive uma inspiração também, uma motivação na eleição da primeira mulher prefeita em São Mateus do Sul, né, que coincidiu com o período anterior à elaboração do meu projeto de mestrado. Isso me motivou muito também. Esse lapso temporal que a professora se referiu é chamado de o silêncio das fontes, né? Sim. Você pode explicar o que isso significa? E de uma maneira bem simples, e como que isso aparece no teu trabalho? Então, justamente isso. É uma dificuldade na pesquisa histórica encontrar referências, informações sobre essas participações de mulheres em documentos históricos, até porque a maioria dos documentos históricos são os homens que aparecem, né? Porque era a maioria dos homens que ocupam esses espaços públicos. Aquele conceito da historiografia de história tradicional. Isso, na história tradicional também levava-se em conta principalmente documentos oficiais. E com a mudança nesse sentido do uso das fontes, nós pudemos encontrar mais as ações dessas mulheres aí em outros tipos de fontes, em fotografias, em diários, até em jornais, né, onde elas são mencionadas, nesse tipo de fonte. Isso ajudou muito na pesquisa histórica. Quais foram os maiores desafios que você encontrou para poder identificar as mulheres com seus próprios nomes, desvinculadas da figura do pai ou da figura do marido, nessa sociedade patriarcal no qual se construiu, né, a nossa cultura brasileira? Então, a primeira dificuldade que eu encontrei quando eu entrei em contato com esses nomes é porque eu só tinha a assinatura delas. Eu não sabia quem elas eram. Elas tinham um nome e um sobrenome. Mas nesse período de tempo, algumas delas casaram, então tiraram o sobrenome do pai, acrescentaram ou deixaram apenas o do marido. Então eu não sabia se eu estava falando da mesma pessoa. Eu estava falando da mesma pessoa, porque mudou o sobrenome. Então ali eu já senti a primeira dificuldade. E como que a historiografia tradicional tratou a presença das mulheres e de que forma esse olhar feminino mudou essa perspectiva? Então, com a mudança na historiografia tradicional, esse olhar aí dos historiadores mudou bastante, valorizando a presença, a figura da mulher na história. Professora Hilda, o seu trabalho foi realizado com base nas assinaturas que foram encontradas nas atas da Câmara Municipal aqui de São Mateus do Sul. Sim. E nessa sua pesquisa, nesse seu trabalho, foram encontradas 77 assinaturas femininas
que nessas atas, né? Sim. Quem eram essas mulheres? Então, professor, essa foi a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo. Quem eram essas mulheres? Eu só tinha as assinaturas. Apesar de sempre ter morado em São Mateus do Sul, de conhecer muitas famílias tradicionais aqui do nosso município, eu tinha algumas delas que o sobrenome nunca ouvi falar. Então, foi uma busca por fontes, né, por referências, por informações, para realmente descobrir que esse grupo de mulheres foi um grupo em específico. O professor é um grupo mais ligado à elite local, né? E elas faziam parte, na verdade, da família de homens que ocupavam cargos públicos, que tinham poder econômico, poder político, que eu fui descobrindo no decorrer da pesquisa. O que essas assinaturas revelaram pra gente sobre a participação feminina na política e na sociedade da época? Então, nesse sentido, nós vemos a Câmara Municipal como um espaço público que era majoritariamente masculino. Então, o fato de elas estarem presentes em sessões da Câmara, não eram todas as sessões, logicamente, eram algumas sessões, principalmente de marcar a sua presença, né? Isso está registrado com as suas assinaturas. Então, elas, do espaço privado, que era imposto durante muito tempo para a mulher, elas estavam ocupando um espaço público e marcando a sua presença nesses locais. Professora, na sua pesquisa você destacou o nome de 4 mulheres. Sim. A Aline, a Carolina, a Lavínia e a Mercedes. Sim. Por que essas mulheres foram selecionadas para essa tua análise mais detalhada? Então, professor, como a gente mencionou, 77 mulheres e a gente tinha um tempo hábil aí para concluir o mestrado, não seria possível investigar sobre todas elas. E aí voltamos na questão das fontes, né, das informações sobre essas mulheres, que são raras, são difíceis de encontrar, porque faz mais de 100 anos. Né, essas assinaturas. Então, eu não selecionei as 4, foi de acordo com o surgimento das fontes, das À medida informações. que a pesquisa foi avançando... Sim, sim. No caso, então, a Aline, a Mercedes, a Carolina e a Lavínia foram selecionadas por conta das fontes sobre elas, que eu acabei encontrando nesse tempo. Nós sabemos que a maneira de se produzir história, ela mudou ao longo do tempo, né? Sim. Principalmente em virtude da especificidade das fontes. Sim. Então, anteriormente, no contexto que nós conhecemos dentro da historiografia, como a historiografia tradicional, eram apenas documentos oficiais e isso, de fato, acabava limitando muito o papel, o trabalho do professor, do historiador, do pesquisador. E com essa mudança nas fontes e com a inclusão da história oral, nós tivemos um novo universo a ser explorado. Porque pensando em história e pensando em cultura, pensando nesse contexto de produção humana, as histórias orais, elas são uma fonte riquíssima de acervo, de memórias, principalmente para a construção da história. Como que a história oral ajudou a reconstruir a trajetória dessas mulheres? Então, com certeza, professor, aquilo que o professor mencionou, né, nessa mudança na historiografia, o uso da metodologia da história oral, as entrevistas, os depoimentos, quando não se tem documentos oficiais, né, então usamos outros tipos de fontes, que incluem aí as entrevistas, né, os depoimentos, e nesse sentido, a minha dissertação utilizou a fonte principal histórica, né, os documentos da ata da Câmara, as referências bibliográficas pertinentes ao tema, e eu complementei com o uso da história oral, né, nos utilizando da memória, né, da memória individual e da memória coletiva. Nesse sentido, a memória individual ela leva também ao conhecimento de uma parte da memória coletiva. Quando você conversa com uma pessoa que lembra um passado, não é somente o passado dela que ela está lembrando, mas também um passado coletivo, uma parte daquele Perfeito. passado.
Em seu livro, em sua pesquisa, você mencionou a figura das guardiãs da memória. Pode nos explicar quem eram e qual que era o seu papel na preservação da história familiar? Então, aí a partir do momento que eu utilizei a história oral como metodologia, eu fui entrevistar pessoas que conheceram essas mulheres, porque essas 4 em específico, elas já faleceram há bastante tempo. Eu não as conheci. Então, eu fui conversar com pessoas da família, né, indicações que poderiam me relatar um pouco da memória dessas mulheres. E aí eu acabei encontrando mulheres também que preservaram, além da memória, documentos, álbuns, objetos pessoais, fotografias, né, com todo o afeto, com todo o carinho, para passar essas informações para as gerações futuras da sua família. Lógico, teve homens também que guardaram que preservaram essas memórias, mas no caso da Aline, da Mercedes, da Lavínia e da Carolina, o maior número foi de mulheres. A própria historiadora Michelle Perrault, ela chama essas mulheres de guardiãs da memória, nesse sentido de preservar um pouco da história familiar. Professora Hilda, então como que a Aline, a Mercedes, elas se destacaram principalmente em relação à filantropia? Então, pode-se dizer que o nome delas estar associado aos documentos históricos também tem relação com o fato de que elas tiveram uma participação ativa na filantropia e na participação social do nosso município nesse período. Então, como que a Aline e a Mercedes se destacaram nesses campos? A Aline e a Mercedes, então, elas pertenciam a famílias ligadas ao poder político-econômico da cidade. A Aline foi esposa de prefeito, a Mercedes foi filha de prefeito, inclusive do prefeito Paulino Vaz da Silva, que foi prefeito durante 2 gestões aqui em São Mateus do Sul. O próprio atual Paço Municipal foi na gestão dele, que foi construído, né, tem mais de 100 anos. Então, elas já viviam, né, essa questão social, a questão da filantropia, mas o que destacou elas no sentido histórico foi a criação da primeira APMI, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância em São Mateus do Sul, que foi fundada em 1948 e que tinha justamente essa proposta de cuidado com a mulher gestante, com a criança pequena. Hoje isso parece mais natural, não é, professor? Nós temos órgãos que cuidam disso. Responsáveis disso. Órgãos públicos, inclusive, mas naquela época não se falava muito sobre isso. Então, é um marco na história do município esse cuidado com a futura mamãe, né, com a criança pequena. Eu ouvi dessas pessoas entrevistadas que nessa APMI vinha sempre um médico, né, para fazer a consulta, para fazer a orientação, a questão das vacinas, o próprio enxoval para o bebê que ia nascer, se era de uma mãe que não tinha condições, a própria dona Aline confeccionava os enxovais. Então, e várias pessoas, durante o tempo que essa associação existiu, participaram. Nós estamos falando principalmente das fundadoras e que alternaram a presidência dessa associação por muitos anos. Depois ainda eu descobri que elas eram muito amigas. Então, essa foi uma parceria que deu super muito certo. Então, foi bem bacana essa questão da Aline e da Mercedes. Eu descobri a amizade entre elas. Os filhos delas depois acabaram casando. Então, elas depois tiveram até uma relação de familiar, de parentesco. Mas principalmente nisso, né? Elas movimentavam contas bancárias em nome da associação. Então, essa questão de ter essa autonomia para as decisões foi muito importante. A Carolina e a Lavínia, elas tinham uma ligação especial com a música, Sim, é isso? Sim. Pode nos contar como que isso refletia na presença vivida aqui na vida pública em São Mateus? Então, eu também acabei descobrindo mais tarde, né? Eu não sabia que a Lavínia e a Carolina também tinham uma relação de parentesco, né? Mesmo distante.
E o que eu descobri na questão da família delas é que elas sempre foram incentivadas nessa parte artística, nessa parte cultural, para tocar um instrumento. Então, o caso específico, por exemplo, da Lavínia chama muito a nossa atenção, porque ela também saiu daquele espaço privado, que a gente conversa sempre, que era um espaço imposto à mulher, no sentido de que ela tornou-se pianista, professora de música, compositora. Ela tocava, professor, em bailes familiares aqui da nossa cidade, claro, acompanhada do seu esposo, inclusive dos seus filhos, porque a população era bem menor, esses bailes eram bailes bem familiares. Então, há relatos que ela levava os seus filhos e ela tocava a noite inteira no piano, animando o baile. Então, ela estava ocupando um espaço público. Era um espaço de entretenimento, mas ela era destaque, e ela era um destaque nesse espaço. Outra coisa que ela se destacou também, além da composição, foi que ela animava os chamados filmes do cinema mudo. Ela fazia essa abertura. Então, o cinema também é um espaço público. Então, tanto a Lavínia, como a Carolina também foi pianista, foi professora de piano, também tocava para as reuniões familiares, mas nesse sentido, a Lavínia, ela se destaca bastante num espaço público. Professora, falando sobre os espaços públicos, de que forma que essas trajetórias, elas nos ajudaram a compreender a presença da elite feminina nos espaços públicos aqui da cidade? Então, como mencionamos, professor, essas mulheres, elas são um grupo específico, né? Nós não estamos falando de todas as mulheres da sociedade são-mateuense. Então, nós temos marcadores diferenciais. Mulheres, na verdade, não são um grupo homogêneo. Nós temos diferenças sociais, étnico-raciais, enfim. Nós já tínhamos aqui em São Mateus mulheres trabalhadoras, mulheres no campo, né, que efetuavam vários tipos de trabalhos, mas esse grupo em específico, ele mostra a presença dessas mulheres, né, mesmo sendo um grupo mais elitizado, então elas marcam a presença por serem mulheres. Perfeito. Professora Hilda, qual que é a importância de resgatar essa parte da história aqui de São Mateus do Sul? Então, justamente pelo atual contexto que nós vivemos, né, que a nossa sociedade está sempre discutindo essas questões, refletindo sobre esses comportamentos, né? A sociedade está sempre em movimento e, nesse sentido, é bom conhecer também, né, professor, um pouco da história das mulheres, como que como que elas viviam no passado, como que isso foi sendo constituído na nossa sociedade. Isso faz que a gente tenha uma consciência histórica, que a gente conheça principalmente no passado como essas desigualdades de gênero afetaram, né, a condição humana. Então, é bem importante esse conhecimento aí histórico também. Professora Hilda, o que a sociedade pode aprender com essas trajetórias femininas e com o trabalho da historiografia? Então, a historiografia vem para fazer uma contribuição, né, política, social, no sentido de dar visibilidade às lutas, às conquistas, à participação, né, os próprios movimentos do feminismo, nesse sentido, para que a gente tenha um mundo mais justo, né, um mundo melhor. Então, a pesquisa, principalmente, tem essa função, a de tirar do apagamento histórico a mulher e dar visibilidade a ela. Professora Hilda, foi muito gratificante, foi muito legal poder estar aqui com a senhora para que a gente possa conversar sobre a história feminina e a construção da história nos espaços públicos de São Mateus. Então a gente encerra mais um episódio do nosso Estúdio Samas Podcast. Eu te agradeço mesmo por falar, por trazer essas trajetórias femininas do passado de São Mateus do Sul. E que essas memórias inspirem a todos nós a valorizar o nosso passado, a entender o presente, para que a gente possa construir um futuro cada vez mais justo.
Eu agradeço, professor, pela oportunidade, por poder estar falando sobre um assunto que é tão relevante, não só para as mulheres, mas também para a sociedade como um todo. Professora, muito obrigado. Yeah. Yeah. Yeah.